Vida Longa CBN. Muito bem, Vida Longa CBN deste sábado no ar, e nós vamos falar sobre a saúde dos idosos durante o verão. Para nos ajudar, o médico geriatra Gustavo Geneliu conosco neste sábado. Doutor Gustavo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom, a gente fala de verão, automaticamente vem na cabeça muito calor, sede, hidratação. Vamos perguntar logo, né? Beber água retarda o envelhecimento, ajuda os idosos? O que tem de mito ou de verdade nisso, doutor? Não, total verdade, né, Patrícia? Beber água faz muito bem para a saúde, como tudo que faz muito bem para a saúde nos previne de determinadas doenças, nos ajudam a não envelhecer, né? Não envelhecer o organismo. Quando eu digo envelhecer, é o envelhecer relacionado à saúde, não envelhecer relacionado à estética, né? A aparência física. E nos ajuda a prevenir o envelhecimento, sim. É fato. É mesmo, retarda o envelhecimento do organismo, digamos assim, né? Porque não tem jeito, a aparência a gente vai envelhecendo, o cabelo branco vai aparecendo, a ruguinha vai aparecendo, mas a água ajuda mesmo a retardar isso? É isso aí. Mas eu sempre brinco, né, que o envelhecimento ele é um fato inexorável na vida da gente, né? Então, eu não gosto muito dessa palavra não envelhecer, né? Todos nós vamos ficar idosos em algum momento, todos nós vamos envelhecer em algum momento, mas a gente tem que envelhecer saudável. Então, nosso organismo, ele tem que envelhecer de forma saudável. Sim. Só tem um jeito de não envelhecer, né, Patrícia? Que acho que ninguém quer provar, né? É verdade. Você sabe que às vezes eu tenho uma implicância também com uma palavra? Rejuvenescer. Você não fica mais jovem. Você não tem 60 e fica com 55. Não, você vai ficar mais velho. Você tem uma aparência melhor, né? Isso. Eu também brinco com isso. Eu falo assim, o rejuvenescer no sentido filosófico é legal, né? Minha cabeça está mais jovem, né? Meu espírito está mais jovem no sentido de alegria, de convivência, mas no sentido biológico, não tem como rejuvenescer. Bom, e o que os nossos idosos precisam ter cuidado durante o verão? Aliás, os verões dos últimos anos têm sido cada vez mais quentes um do outro, né? Parece que o de 2022 é mais quente que o de 21, que foi também do de 2020. E os nossos idosos nisso? Quais são os cuidados que eles precisam ter? Tá, eu brinco até, Patrícia, que essa questão dos verões mais quentes, aquele papo de elevador, né, que você não tem o que falar. Nossa, tá calor, tá esse quente, não cola, né? Mais, né? É verdade, é verdade. Mas é o seguinte, só para que o público aí, ouvinte, entenda um pouquinho, quando a gente vai ficando mais velho, vão ocorrendo mudanças no nosso organismo, algumas mudanças visíveis, obviamente, no que tange a estética, no que tange a postura, às vezes no que tange a marcha, e algumas mudanças que a gente não percebe, assim, visivelmente. Mas os mecanismos de regulação da temperatura, porque o nosso organismo, ele, como se a gente tivesse um chip interno, né? E que nos dias mais quentes a gente perde calor, que nos dias mais frios, de forma bem simples, eu estou explicando, sabe, Patrícia? E que nos dias mais frios a gente retém calor. Então a gente perde essas mudanças fisiológicas que ocorrem, a diminuição da gordura do organismo, a gente perde esse mecanismo de autorregulação. A gente perde também por mudanças nas papilas gustativas da língua, a gente perde essa percepção da sede. Mas então o idoso tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito frequente você ver num dia quente uma pessoa mais velha andando na rua com agasalho, né? Porque a percepção de calor dele é diferente da nossa. E isso acaba sendo perigoso, porque se isso muda, se a percepção de sede muda, ele acaba não se hidratando. Exatamente. Então, assim, isso é o principal, assim, o principal cuidado é isso. Sempre que ficar atento às roupas que vão usar, né? Então tentar usar roupas mais leves, mais frescas, tá sempre com uma garrafinha d'água. Eu não gosto de água, coloca um isotônico, coloca um suco, alguma coisa que vai hidratá-lo durante o dia, mas que essa ingesta seja frequente. Não espere sentir sede para beber água, né? Em especial nos dias de calor. Os idosos têm menos glândulas sudoríparas, doutor? Tem.
também, eles diminuem as glândulas sudoríparas. Com o passar... Mas que legal, que quer dizer, legal, que interessante isso, né? O que acontece com elas? Elas verdade, somem, elas param de funcionar? Elas, na verdade, a gente diminui o número, né? Porque tudo no organismo da gente, assim, é um processo de senescência. Eu falo, né? A ciência fala que a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce. Porque células vão morrendo e células vão nascendo. Então, não há essa troca. Então, eles vão diminuindo a quantidade de glândulas sudoríparas. Assim como diminui a quantidade, por exemplo, de massa muscular, como diminui a quantidade de massa óssea. Né? Isso tudo a gente tem que ficar atento. Entendi. Então, quando a gente encontra, né, um idoso com um casaquinho na rua, com um sol de rachar, o que a gente fala para ele? Deixa ele com um casaquinho, mas pede para ele beber água? Não. Na verdade, assim, essa abordagem na rua é mais complexa. Porém, no consultório, no seu, né, o que eu recomendo é isso, é que toda pessoa, na verdade, a gente está falando especial dos pacientes, das pessoas idosas, todo idoso deve ter o seu geriatra de orientação. Nem que ele vá lá uma vez por ano, ele não tem nada. Ele nem se sente idoso, mas ele tem que ter o geriatra dele de orientação. Ah, eu tenho preconceito de ir ao geriatra porque eu não me... Vai no seu clínico geral para sua orientação. Então, essa orientação ela tem que partir do médico, né, ou do profissional de saúde que está ali no dia a dia. E agora, né, com as pessoas ouvindo o nosso bate-papo, a nossa entrevista, as pessoas em casa também orientar ao seu familiar. Né? E o idoso que estiver ouvindo a gente agora também está atento a isso. Não vai usar o casaquinho na rua no dia de calor, entendeu? Ele tem que tomar cuidado com isso. Não deixa, então, por exemplo, eu vou sair com minha mamãe, com a minha vovó, ela já bota um casaquinho no corpo, a gente pode falar, mamãe, vovó, papai, tira o casaquinho porque tá quente. Tira o casaquinho. A gente tem roupas de manga comprida que perdem menos calor, né? Então, que ajudam nisso daí, aquelas roupas específicas de verão, né? O dry fit. Então, usa a roupa e leva o casaco na mochila, na bolsa, dentro do carro. Ah, entrei no ambiente refrigerado? Coloca o casaco, né? Então, evitar sair com aquele casaco nos dias quentes. Entendi. E água? Bastante água o tempo todo? Mesmo sem sentir essa sede? Não deve ser uma regra geral, sabe? Porque existem pacientes que têm doenças, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, que tem um limite de água a beber por dia. Então, essa é uma orientação que tem que ser do profissional médico que o acompanha. Mas, de uma forma geral, as pessoas que não têm restrição à ingesta de água, essas pessoas têm que beber, levar a garrafinha d'água e pode abusar do uso da água nos dias mais quentes. Agora, que curioso, né? Porque até então, o verão era cuidado com a pessoa, não importava a idade que ela tivesse, né? Se é criança, cuida lá para não pegar muito sol, não ter uma insolação, adulto também precisa passar pelos mesmos cuidados, idoso também é um ser humano, mas não, eles têm cuidados também específicos até por conta do envelhecimento do organismo e de reações que o nosso organismo tem em relação a esse processo de envelhecimento, vamos colocar assim. Né? Claro. De uma forma geral, todos nós devemos ter cuidado, mas essa avaliação, a avaliação para cada fase da vida é um pouquinho diferente. Né? Então, imagina, eu tenho um idoso frágil, às vezes emagrecido, que usa diurético por algum motivo. Então, essa orientação em relação à ingesta de água, em relação à roupa, em relação à atividade física, essa orientação é diferente de uma pessoa de 40 anos, que não usa nenhum remédio. Né, que faz atividade física regular, é diferente de uma criança. Bom, já que o senhor falou da idade de 40 anos, eu pergunto, né? Quando é que a gente precisa olhar para o idoso, com que idade, e começar a perceber as mudanças? Ou a gente tem que tomar esse cuidado já a partir dos 40, 50 anos e não chegar na chamada melhor idade, né? Como o pessoal fala depois dos 60, 65 anos. Que horas a gente começa a perceber que o organismo está tendo essas mudanças de perder glândula sudorípara, de começar a sentir que está levando um casaquinho para um dia de sol? Esse cuidado, Patrícia, ele é antes dessa percepção chegar aos nossos olhos, né? Então, assim, a gente com 40, com 50 anos, nós devemos se preocupar, sim, de forma diferente, mas principalmente no que tange a prevenção, né? Para que eu possa envelhecer, para que eu possa chegar aos meus 60 e aos meus 70 de forma menos frágil, de forma mais ativa, com menos riscos de complicações inerentes. Por exemplo, no caso aqui, a gente está falando das estações do ano.
né? Então, essa preocupação ela é mais precoce. Então, não existe assim, claro, em teoria o geriatra ele é o médico do idoso, mas eu posso procurar o meu geriatra com 40, com 50 anos, porque eu espero chegar aos meus 60 bem, né? Agora, o idoso não quer tomar água de jeito nenhum. Como é que a gente hidrata ele? Sim, porque a gente vai ficando velho, vai ficando mais teimoso, né, doutor? Vai. Vai ficando mais turrão, né? Acha que também não... Alguns acham que não precisam aprender mais nada, que sabem muito bem o que acontece no seu corpo, ninguém me conhece melhor do que eu não preciso de água. Como é que a gente convence que ele precisa se hidratar? O que a gente pode dar para substituir, digamos assim, ou amenizar a questão da água que ele não quer beber? Eu falo que o teimoso, raramente a gente consegue convencê-lo de alguma coisa, né? Mas a gente tem artifícios que a gente pode usar. Por exemplo, se ele não gosta de água, ele gosta de isotônico, ele gosta de alguma coisa com sabor, né? E às vezes, Patrícia, assim, a gente acha que é porque ele é teimoso que ele não gosta, mas é que por essas alterações de papila gustativa, o paladar fica diferente, né? Então aquilo pode se tornar um pouquinho desagradável na boca. Então a gente tem que tornar aquilo agradável. Entendi. Não tem jeito, é um idoso muito teimoso que não bebe, é um idoso que às vezes ele é mais limitado fisicamente, a gente pode ofertar gelatina em 90% tem água, né? Então existem formas alternativas da gente hidratar aquela pessoa, não só insistindo no excesso de água. Interessante essa questão da mudança do paladar com líquido. Acontece com comida também, porque às vezes você ouve uma pessoa falando, nossa, mas você comeu isso a vida inteira, parou de gostar agora por quê? Por causa dessa mudança. Acontece, por conta dessa mudança. Acontece sim. De volta com o nosso Vida Longa CBN, conosco o médico geriatra Gustavo Geneliu. Estamos falando dos cuidados que os idosos precisam ter durante o verão. Normalmente a gente pensa que é um adulto, é um idoso, mas é um adulto, não precisa de tantos cuidados. Precisa sim, até porque uma série de mudanças nos mecanismos de autorregulação da temperatura acontecem com o envelhecimento, com o avançar da idade. E aí afeta também, por exemplo, a percepção da sede, o paladar. Então eles precisam de uma atenção especial. Inclusive, na ida para o Repórter CBN, a gente falava sobre essa questão do paladar mudar realmente, não só em relação a líquidos, mas também em relação à comida, não é isso, doutor? É isso sim, Patrícia. Inclusive, em algumas situações de risco nutricional, mesmo que o paciente tenha doenças como pressão alta, diabetes, a gente autoriza, às vezes, aumentar a quantidade de sal, né? Otimizar a dieta, mesmo que a gente oferte um pouquinho mais de carboidrato, para que esse paciente não desnutra. Porque às vezes ele não come pela alteração de paladar e acaba que o risco nutricional se torna maior do que o risco da própria doença, da hipertensão, do diabetes, por exemplo. E diminui a fome também? Ou não? Não. A diminuição do apetite, ela deve ser tratada como um problema. Entendi. Né? Assim, a gente vai ter que investigar a causa de diminuição do apetite. Entendi. Olha, tem um Leandro aqui com a gente falando o seguinte, que essa mudança acontece só dele sair com um casaquinho no calor, porque a minha mãe é muito calorenta, ela tem 60 anos e ela vive, a gente está morrendo de frio do lado dela e ela está sempre com um ventilador ligado na cara dela. Mas é uma situação pessoal mesmo, individual. De uma forma geral, essa diminuição, principalmente nos idosos mais magros, mais sarcopênicos, com menos massa muscular. Mas essa é uma avaliação geral. Situações individuais podem acontecer, né? A minha mãe é a mesma coisa, também sente um calor danado. Vamos lá, doutor, para a gente encerrar, dicas para os idosos. Beber água, você já falou que é importante. Isso. Água, e no caso daquele idoso teimoso que não gosta de água, a gente vai ofertar isotônicos, outros líquidos, gelatina, sucos, enfim. O que agrada aumentar a ingesta de líquido. O que agradar o paladar dele, tem que entender que isso muda, né? Exatamente. Uma alimentação mais leve. Uma alimentação mais leve. Então, às vezes, no verão, evitar aquela feijoada, evitar aquela quantidade absurda de massa, né? Dar preferência a legumes, verduras, frutas. Então, atenção à alimentação é importante. Casaquinho não. Roupas leves? Casaquinho não. Bota o casaquinho na mochila e aí deixa para quando entrar no ambiente refrigerado, coloca o casaquinho. Vamos lá, beber água, aumentar a ingestão de líquidos para hidratação, cuidado com a alimentação, preferir alimentação mais leve, roupas leves também, leva o casaquinho na mochila, na bolsa separado. Atividade física, pode fazer no verão debaixo do sol, doutor? Não.
Não, mas não pode parar de fazer. É fundamental a atividade física, né? É o nosso, a gente não pode parar, né, Patrícia? Verdade. E tem, além dos benefícios cardiovasculares já conhecidos da atividade física, a gente sabe dos benefícios cognitivos da atividade física em relação à memória, né? Então, assim, não pode parar, mas na sombra, ou dentro de uma academia, ou nos horários de fim de tarde, ou bem no início da manhã, o que tem se tornado cada vez mais difícil, né? Porque a gente acorda às 5h30, 6h, já tá um Já sol tá quente. de rachar. Verdade. Não esquecer do filtro solar, né? A gente está falando tanto aqui, boné, filtro solar, então tá atento a isso também. Tá certo. Doutor, queria agradecer imensamente a sua participação conosco aqui na CBN Vitória, alertando aí aos nossos idosos e também filhos, sobrinhos, netos, né, quanto aos cuidados aí nesse verão com os acima de 60 anos, a gente pode falar assim, mas cuidado que a gente tem que ter a vida inteira também, né, doutor? Isso aí, isso aí. Obrigada mais uma grande vez. Abraço. Outro grande, agradeço e já deixo o convite para o senhor participar conosco em outras ocasiões, viu? À disposição, Patrícia. Um grande abraço, foi um prazer. Prazer foi nosso. Obrigada, doutor Gustavo. Nada. Tchau, tchau. Tá vendo, gente? Às vezes aí vovô, vovó, mamãe, papai mudam o paladar. Mãe, a senhora gostava de batata frita a vida inteira, não gosta mais por quê? Porque muda o paladar, com a idade muda o paladar, muda a percepção de calor. Então, às vezes, está com frio, está saindo no frio com um casaco, mas, meu Deus, está com casaco por quê? Porque muda essa percepção, então a gente tem que olhar realmente diferente para os idosos, observar e sempre dar esses cuidados aí que o doutor falou, tá bom? Se você pegou na metade, não se preocupa, daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, o cbnvitoria.com.br, também vai estar em podcast na plataforma de áudio da sua escolha.